Olá, bem-vindos de volta ao canal 5 Minutos de Saúde. Hoje, abordaremos um tópico crucial que impacta a saúde de um órgão vital em seu corpo, os rins. Antes de entrarmos no assunto, convidamos todos vocês a compartilharem nos comentários a cidade de onde estão assistindo. Adoramos saber mais sobre nossa audiência. Além disso, preparamos um presente especial para vocês. Para desbloqueá-lo, temos uma meta de 10.000 curtidas neste vídeo. Ao atingirmos essa marca, revelaremos a surpresa no final. Fiquem ligados até o final e não se esqueçam de curtir para apoiar o canal 5 Minutos de Saúde. Agora, sem mais delongas, vamos explorar os maus hábitos que é preciso evitar, pois estão prejudicando seus rins. Muitas vezes, seguimos nossas rotinas diárias sem perceber como nossos hábitos impactam nossos rins. Esses órgãos em formato de feijão desempenham um papel crucial na filtragem de resíduos do sangue, mantendo o equilíbrio de fluidos e regulando a pressão sanguínea. No entanto, certos hábitos diários podem silenciosamente causar danos. Neste vídeo, vamos aprofundar em 9 hábitos comuns que podem prejudicar seus rins sem que você perceba. É essencial estar ciente desses hábitos e tomar medidas para proteger a saúde renal. A pergunta crucial é: você está prejudicando seus rins inadvertidamente? A escolha é sua. Continuar com hábitos prejudiciais e correr o risco de danificar seus rins, ou tomar decisões informadas para proteger sua saúde renal. Nos próximos minutos, identificaremos esses hábitos prejudiciais e forneceremos dicas práticas e soluções para manter rins saudáveis. Ao final deste vídeo, você terá um entendimento aprimorado de como proteger esse órgão vital. É importante destacar que este vídeo é exclusivamente educacional. Em caso de preocupações com a saúde, recomendamos consultar um profissional médico. O primeiro aspecto abordado é o consumo excessivo de sal. As repercussões significativas desse hábito na saúde renal são respaldadas por um conjunto robusto de evidências científicas. A ingestão elevada de sal está associada à hipertensão, uma condição em que a pressão sanguínea aumenta devido nos níveis elevados de sódio na corrente sanguínea. Consequentemente, o organismo retém mais água para diluir a concentração de sódio, exercendo uma pressão adicional sobre o sistema circulatório. Sob essa pressão elevada, os vasos sanguíneos representam um fator de risco bem estabelecido para doenças renais, prejudicando os delicados vasos sanguíneos nos rins, comprometendo sua capacidade de filtrar resíduos e manter o equilíbrio de fluidos de maneira eficaz. Além disso, os efeitos adversos do excesso de sódio não se limitam ao aumento da pressão sanguínea. Eles podem causar danos diretos nos tecidos renais, induzindo inflamação e estresse oxidativo. A perturbação do equilíbrio eletrolítico, resultante dos níveis elevados de sódio, pode prejudicar a capacidade dos rins de regular sal e água eficientemente. Ao longo do tempo, isso pode resultar em danos nos tecidos renais, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento e progressão da doença renal crônica. Estudos, como o Abordagens Dietéticas para Parar a Hipertensão, e pesquisas publicadas na Revista Acadêmica de Fisiologia Renal, destacaram a conexão entre a alta ingestão de sal e os danos renais. Reduzir a ingestão de sal não é apenas uma medida sensata para controlar a pressão sanguínea, mas também um passo crucial para preservar a saúde renal e mitigar o risco de complicações associadas nos rins. O segundo ponto abordado é a hidratação inadequada, um aspecto frequentemente negligenciado em nossas rotinas diárias, mas que pode desencadear uma série de efeitos adversos na função renal. Uma consequência significativa é a redução do fluxo sanguíneo para os rins devido à diminuição do volume sanguíneo total. Essa redução no fornecimento de sangue implica em menos oxigênio e nutrientes para os rins, comprometendo sua capacidade de funcionar adequadamente. Estudos como os publicados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia forneceram evidências claras desse fenômeno, mesmo em casos de desidratação leve. Além disso, as implicações da hidratação inadequada se estendem ao papel vital dos rins na remoção de resíduos e toxinas do sangue. Quando o corpo está desidratado, os resíduos podem se concentrar na urina, representando um desafio para os rins eliminarem esses resíduos de forma eficaz.
Essa concentração elevada pode resultar no acúmulo de toxinas no corpo e aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins ou infecções do trato urinário. Pesquisas científicas da revista FAPESP Fisiologia Renal destacam a necessidade de uma hidratação adequada para facilitar a remoção de resíduos pelos rins. A falta de hidratação também está fortemente associada à formação de pedras nos rins. Quando não há líquido suficiente para diluir a urina, a concentração de minerais e sais na urina aumenta, criando condições propícias para a cristalização dessas substâncias. Inúmeros estudos, incluindo pesquisas destacadas no Jornal da USP de Urologia, estabeleceram uma associação convincente entre baixa ingestão de líquidos e um risco elevado de desenvolvimento de pedras nos rins. Além disso, a hidratação inadequada prolongada pode potencialmente contribuir para o início e progressão da doença renal crônica, uma condição caracterizada por uma perda gradual da função renal. A DRC pode levar a complicações sérias de saúde se não for tratada. Reconhecendo isso, a Fundação do Rim enfatiza o papel crucial de manter uma hidratação adequada para mitigar o risco de DRC. O terceiro aspecto é a ingestão excessiva de açúcar, que pode prejudicar significativamente a saúde dos rins por meio de vários mecanismos. Em primeiro lugar, aumenta o risco de diabetes tipo 2, um grande contribuinte para doenças renais, danificando os vasos sanguíneos dos rins. Em segundo lugar, dietas ricas em açúcar frequentemente levam à obesidade, sobrecarregando os rins devido à resistência à insulina e à inflamação, podendo até comprimir os rins fisicamente. Além disso, o consumo excessivo de açúcar está relacionado à hipertensão, que danifica os vasos sanguíneos dos rins, prejudicando a filtragem. Por fim, níveis elevados de açúcar no sangue levam à formação de produtos de glicação avançada, AGS, que se acumulam nos tecidos renais, promovendo estresse oxidativo e inflamação, causando, em última análise, danos nos rins e uma diminuição na função. Reduzir a ingestão de açúcar é crucial para preservar a saúde dos rins e minimizar os riscos relacionados nos rins. O quarto ponto é o uso excessivo de analgésicos. Analgésicos de venda livre, como ibuprofeno, aspirina e naproxeno, são frequentemente utilizados para alívio da dor, mas seu uso excessivo ou prolongado pode ter efeitos prejudiciais na função renal. Esses medicamentos podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, comprometendo seu papel vital na filtragem de resíduos e na regulação da pressão arterial. Pesquisas extensas publicadas no Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência destacam a ligação entre o uso desses analgésicos e lesões renais, enfatizando os riscos associados a esses medicamentos. Outro analgésico amplamente utilizado, a acetaminofena, também pode representar uma ameaça à saúde renal se usado em excesso. Embora seu impacto primário seja no fígado, danos hepáticos graves induzidos por overdose de acetaminofeno podem afetar indiretamente a função renal, conforme documentado no Jornal de Hepatologia Clínica e Translacional. Além disso, o uso prolongado de certos analgésicos tem sido associado a um aumento do risco de desenvolvimento de doenças renais, incluindo a doença renal crônica, DRC, uma condição caracterizada pela perda gradual da função renal ao longo do tempo, representando um risco a longo prazo. O quinto ponto abordado é o tabagismo. O tabagismo, conhecido por seus efeitos prejudiciais na saúde geral, também impacta a saúde dos rins. Uma de suas consequências adversas é a redução do fluxo sanguíneo para os rins, devido à constrição dos vasos sanguíneos causada pelo fumo. Essa diminuição no fluxo sanguíneo prejudica o papel crucial dos rins na filtragem de resíduos e na regulação da pressão sanguínea, estabelecendo uma base para possíveis danos renais ao longo do tempo. Estudos científicos, como os publicados na Revista Brasileira de Hipertensão, eficazmente demonstraram os efeitos adversos do tabagismo no fluxo sanguíneo e na função renal. Além disso, o tabagismo é um fator de risco bem estabelecido para a doença renal crônica, DRC, uma condição marcada pela perda gradual da função renal que pode progredir para a doença renal em estágio terminal. Além disso, o tabagismo tem sido associado ao aumento da proteinúria, uma condição caracterizada pelo excesso de proteína na urina, que serve como indicador de danos renais.
e pode manifestar-se como um sinal precoce de doença renal. O sexto ponto é o consumo excessivo de álcool. O consumo excessivo de álcool representa riscos significativos para a saúde dos rins, e uma de suas principais consequências é o potencial desenvolvimento de pressão alta, hipertensão. A hipertensão é um fator de risco reconhecido para doenças renais, devido à sua capacidade de danificar os delicados vasos sanguíneos dentro dos rins, prejudicando assim sua eficiência de filtração. Além disso, os efeitos tóxicos diretos do álcool nos tecidos renais são motivo de preocupação. A quebra metabólica do álcool no fígado gera subprodutos prejudiciais, incluindo o acetaldeído, que podem ter um impacto prejudicial nos rins. Além disso, as propriedades diuréticas do álcool podem levar à desidratação, reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins, o que prejudica as funções vitais dos rins na filtragem de resíduos e na regulação do equilíbrio de eletrólitos. Adicionalmente, o consumo excessivo de álcool pode perturbar o equilíbrio eletrolítico do corpo, afetando a capacidade dos rins de manter níveis adequados de fluidos e eletrólitos. Por fim, o consumo excessivo de álcool aumenta o risco de lesão renal aguda, LRA, uma deterioração severa e súbita da função renal com consequências graves. O sétimo ponto é a falta de exercício regular, que pode prejudicar a saúde dos rins de várias maneiras. A ausência de exercício regular reduz o fluxo sanguíneo para os rins, o que pode potencialmente prejudicar a capacidade de filtragem. Além disso, a falta de exercício pode contribuir para o ganho de peso e resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes e pressão alta, ambos prejudiciais nos rins. O oitavo aspecto é ignorar infecções do trato urinário, ITU. Desprezar infecções do trato urinário pode ter sérias consequências para a saúde renal. Quando as ITUs não são tratadas, há o risco de que a infecção possa ascender do trato urinário inferior para os rins, resultando em uma condição mais grave conhecida como pielonefrite, uma infecção renal. A pielonefrite, se não for prontamente tratada, pode levar a danos substanciais nos rins, conforme destacado por pesquisas na Revista Brasileira de Hipertensão, enfatizando a gravidade potencial das infecções renais decorrentes de ITUs não tratadas. Além disso, ITUs recorrentes que não são tratadas adequadamente podem evoluir para infecções renais crônicas. Infecções crônicas têm o potencial de causar cicatrizes nos tecidos renais ao longo do tempo. Essas cicatrizes podem prejudicar a capacidade dos rins de funcionar adequadamente, potencialmente levando ao desenvolvimento de doença renal crônica. ITUs persistentes também podem contribuir para condições como o refluxo vesículo-ureteral, onde a urina flui de volta da bexiga para os rins. Isso pode levar à hidronefrose, caracterizada pelo inchaço dos rins devido ao acúmulo de urina. Tanto o refluxo vesículo-ureteral quanto a hidronefrose podem impactar negativamente a função renal. Além disso, ITUs não tratadas podem promover a formação de pedras nos rins, que têm o potencial de obstruir o trato urinário e danificar os rins ao bloquear o fluxo de urina. O nono ponto é o consumo excessivo de cafeína. O hábito comum moderno de consumir cafeína em excesso pode influenciar significativamente a saúde dos rins de várias maneiras. Um efeito importante é a desidratação, pois as propriedades diuréticas da cafeína podem aumentar a produção de urina, potencialmente causando desidratação quando consumida em excesso. Além disso, o consumo excessivo de cafeína pode levar a picos temporários na pressão sanguínea. Embora esses aumentos possam parecer benignos individualmente, a pressão alta crônica representa um risco significativo para a saúde dos rins. Adicionalmente, a cafeína foi associada a um aumento no risco de formação de pedras nos rins. Alguns compostos encontrados na cafeína, especialmente oxalatos, podem contribuir para o desenvolvimento dessas pedras, que têm o potencial de obstruir o trato urinário, causando dor e prejudicando a função renal. Além disso, o consumo excessivo de cafeína pode perturbar os padrões de sono, potencialmente levando à fadiga crônica e estresse. Embora não seja um efeito direto relacionado nos rins, a baixa qualidade do sono pode impactar indiretamente a saúde renal, comprometendo o bem-estar geral. Em conclusão,
abordamos 9 hábitos prejudiciais que podem silenciosamente prejudicar seus rins. A boa notícia é que, com algumas mudanças no estilo de vida, você pode proteger esses órgãos vitais e desfrutar de uma vida mais saudável. Portanto, certifique-se de manter seus rins saudáveis, fazendo escolhas sábias, mantendo-se bem hidratado e buscando orientação de profissionais de saúde quando necessário. Seu corpo certamente agradecerá por isso. Agora, como prometido, chegou a hora de revelar o presente especial que preparamos para todos vocês. Estamos oferecendo um e-book gratuito que explora os melhores alimentos para a saúde depois dos 50 anos. É um guia repleto de dicas e informações valiosas para uma vida saudável e vibrante. Para obter o seu e-book gratuito, basta clicar no link na descrição abaixo. Lá você encontrará todas as informações que você precisa para fazer o download e começar a melhorar a sua saúde hoje mesmo. Não se esqueça de deixar sua curtida e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações.